Boa noite. Vou até melhorar. Graça e paz em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém, queridos. Que coisa boa estarmos juntos aqui nessa tarde, noite, né? Tarde que vai ficar à noite, juntos para celebrarmos ao Senhor. Olha que coisa boa, é o primeiro domingo do mês e é o primeiro domingo do ano. E você tomou a decisão boa de vir à casa do Senhor, mesmo com todas as restrições, mesmo com todo o distanciamento. Nós estamos muito felizes que você veio. Acima de tudo, Deus o convidou para estar aqui. Você que também está em casa nos acompanhando, quero pedir que desde o primeiro minuto desse culto, você tenha uma atitude de culto, de prestar culto ao Senhor. Você não está assistindo, você está cultuando junto com os seus irmãos, só que um pouquinho mais longe, aí do outro lado do seu celular, ou da sua televisão, do seu computador, ou de qualquer aparelho que você acompanhe o culto. Que Deus abençoe a sua vida e a palavra possa edificar também o seu coração. Queridos, que bênção é estarmos aqui, amém? É um sinal de bênção a gente poder começar o primeiro domingo na casa do Senhor, diante do Senhor. Isso é uma decisão que você podia tomar para o resto do ano, de você, no restante desse ano, dizer: eu quero estar presente todos os domingos neste ano, eu quero ser um crente, mais crente neste ano, em nome de Jesus. Eu quero levar a sério as minhas finanças e ser um dizimista fiel. Eu quero, nesse ano, ler toda a palavra de Deus. Aí, um ano novinho em folha, né? Já começou ou não? Já está atrasado, irmão. Dia 3 já era para você estar lá para Gênesis 15 por aí, e você não começou ainda. Então vamos começar a leitura da Bíblia. Ah, eu não consigo. Consegue sim. Tem grupo de WhatsApp na igreja que manda texto para você todo dia. É só você levantar a mão e dizer: eu quero ler a Bíblia junto com alguém. Tem grupos pequenos que leem a Bíblia toda junto, o ano todo. Enfim, você pode tomar decisões boas este ano, que vão enriquecer a sua espiritualidade, que vão enriquecer a sua, não só experiência de vida, mas fazê-lo, torná-lo mais parecido com Jesus. Esse é o nosso objetivo, amém, queridos? Amém. Sermos mais parecidos com Jesus. E que coisa boa é estarmos na casa do Senhor nesse momento. Abra sua Bíblia comigo, se você puder, no Salmo de número 93. Salmo de número 93. E juntos nós vamos ler este Salmo. Vamos orar a Deus e vamos louvar o nome do nosso Deus, que merece todo louvor, toda honra para todos sempre. Salmo 93. Abriu, irmão, amém? Vamos lá. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade e de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Vocês. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa, a tua igreja, ao teu povo, na tua presença, diante do Senhor, convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Santidade ao nome do Senhor. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar, vamos dedicar este culto ao nosso Deus, vamos pedir a bênção de Deus sobre cada movimento, sobre cada curva deste culto, que Deus possa falar aos nossos corações, derramar do seu poder, da sua palavra, da sua bênção, da sua presença, e que você saia daqui mais cheio de Deus, mais parecido com Jesus, mais perto de Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus amado, nós queremos invocar a tua santa presença. O Senhor está neste lugar, este culto é centrado em Cristo, é para a tua glória, por isso nós te glorificamos, te exaltamos e pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha falar ao coração do teu povo. Derrama, Senhor,
Senhor, graça, derrama, Senhor, alento, derrama consolo e, sobretudo, esperança sobre a Tua igreja, Pai. Fala conosco, Deus, nós Te dedicamos cada passo deste culto e que possamos louvar o Teu nome com alegria e celebrar a bendita salvação que temos em Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém. Mesmo com a distância, fala boa noite aí por irmão que está do seu lado, boa tarde, sei lá o que, e vamos adorar a Deus juntos, para a glória do Senhor. Vamos adorar o Senhor com as nossas palmas. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Tudo que és, Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Tudo que és, Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que és, Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que és, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que és, Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que és, por tudo que és, tudo que és. Deus é bom. Nós exaltamos ao Senhor, que é tão bom, apesar de nós. Nós também exaltamos ao Cordeiro e ao Leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo.
ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar, nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está pra libertar. Quem pode impedir? Declare com toda a sua força. Nosso Deus é o leão, ele luta por nós. Rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? 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 Ele luta por nós. Quem pode impedir o eterno? Ele luta por nós. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. O meu Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. E nós estamos aqui porque nós confiamos no Senhor. Nós cremos que tudo que Ele faz coopera para o nosso bem, porque nós o amamos. E a nossa alegria deve estar no Senhor, não nas circunstâncias, apesar delas, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, Ele é o leão que luta por nós, e Ele foi o Cordeiro morto na cruz para nos salvar e para nos resgatar. Então nós devemos nos alegrar nisso.
queridos, graças a Deus, a igreja pode se assentar. Nós temos sempre um tempo de intercessão no nosso culto, e cada domingo por mês nós intercedemos por uma causa diferente. E o primeiro domingo do mês é o domingo que nós separamos para interceder pelos desafios da nossa igreja, pelos desafios da Igreja Presbiteriana da Penha. Deus tem nos dado uma grande responsabilidade, Deus tem nos dado um grande privilégio, mas também tem nos dado uma grande responsabilidade de cuidar de muitas coisas do Senhor. Deus tem trazido muitas portas abertas para a pregação do Evangelho, para o cuidado de pessoas, e isso exige, queridos, além de muito trabalho, sobretudo muita dependência de Deus, muita dependência do Senhor. Nós precisamos orar pelos pastores da igreja, por suas famílias, por seus casamentos, por seus filhos. Precisamos orar pelos missionários da igreja, no avanço do seu trabalho. Nós precisamos orar pelas muitas estratégias. O conselho da igreja gastou um tempo bom fazendo o planejamento para 2021. É um planejamento arrojado, irmãos. É um planejamento arrojado em todos os aspectos. Inclui a ampliação do espaço, a compra dessas duas casas, tanto a da esquerda para a direita. Nós estamos em plena campanha do Notas para Jesus. Mas isso, queridos, tudo depende do sopro do Senhor, do empurrão de Deus, da graça de Deus. Amados, enquanto nós plantamos uma semente, Deus planta centenas de outras sementes em muitos lugares que a gente nem vê. A internet está aí para provar o tanto de gente que foi alcançada pelo Evangelho e agora precisa ser cuidada, precisa ser pastoreada. As frentes de ação social da igreja, quantas famílias têm sido cuidadas pela igreja? Nós distribuímos toneladas de alimentos durante essa pandemia. Nós cuidamos sistematicamente de 350 famílias todos os meses. Sistematicamente. A igreja oferece tantos serviços, queridos. E ao mesmo tempo, se não for o sopro da graça do Senhor, nos fazendo frutíferos a cada dia. Você podia orar por isso, né? Senhor, faz de mim um ramo frutífero nessa igreja, em nome de Jesus, e nos ajuda a avançar no desafio de pregarmos o Evangelho. Você precisa quebrar essa barreira no seu coração e ser você um missionário. Você precisa se levantar e servir e dizer: Senhor, onde eu posso ajudar a tua igreja nesse desafio do Senhor? Hoje de manhã, saindo do culto aqui, eu passei para comprar um pastel na feira. E eu estava ali com os meus filhos. E eu perguntei para a moça atendente: você vai em qual igreja? Ela falou: eu sou da Assembleia de Deus do Brás. E o outro rapaz falou para mim: eu cresci na igreja, mas estou longe. E eu disse para ele assim, eu falei: ô querido, você sabe que eu sou pastor aqui na Igreja Presbiteriana da Penha? E Deus me mandou aqui só para dizer para você que Ele vai te alcançar. O olho dele encheu de lágrima. E eu falei para ele: você vai vir, querido, pelo amor ou pela dor, mas Deus sempre consegue o que Ele quer. E se Deus ama você, e eu sei que ama, você vai vir para perto de Deus. O olho daquele homem encheu de lágrimas. E ele disse: pastor, minha mãe sempre fala que ela não vai morrer antes de que eu volte para Deus. Eu falei: pelo contrário, você vai voltar para Deus muito antes do que você imagina. Muito antes do que você imagina. Como é que é seu nome, filho? Rodrigo. Eu falei: Rodrigo, filho de Deus, daqui para frente eu estou orando por você. Você sabe onde é que é a igreja ali? Sei. Então vem, querido. É isso. É tão simples. É você se colocando como um instrumento de Deus em qualquer lugar que você esteja, para cumprir o desafio de ser filho de Deus. E assim, na simplicidade dessas pequenas coisas, Deus vai nos levando a grandes coisas. A revitalização da igreja da Vila Esperança, a revitalização da igreja da Vila União, a revitalização de tantas outras igrejas, dezenas de vocacionados, fila de gente querendo ir para o seminário. Glória a Deus, irmãos. Deus nos fez uma igreja para liderar o movimento de outras igrejas.
na cidade de São Paulo e em todo o Brasil, e você faz parte disso. O desafio é pequeno? Não. O desafio é gigantesco. Nós conseguimos? Não. Quando o presbítero Azor começou com o desafio do Notas para Jesus, eu pensei lá no fundo do meu coração: Azor, R$2? R$5? Será? Não é o valor, querido. É o movimento do envolvimento do povo de Deus, dizendo: nós vamos, Senhor, nos envolver com tudo que nós temos, seja com um pouco ou com um muito, mas nós queremos seguir os rastros de Jesus. Se Jesus está pisando nessa direção, nós, Igreja Presbiteriana da Penha, vamos na mesma direção de Jesus. A gente não inventa o caminho, a gente segue o caminho, a verdade e a vida, queridos. Então você vai orar por você mesmo, e que Deus faça de você como fez de José, um ramo frutífero na casa do Senhor, e que seus ramos se estendam além dos muros, e que você cresça e floresça nesse ano de 2021, e que a Penha seja uma igreja bênção, abençoadora, cheia do poder do Espírito Santo e da proclamação real da palavra de Deus neste lugar, capaz de transformar os corações e de viver coisas lindas que nós não vivemos ainda. Amém, queridos? Então, se você puder, se colocar de joelhos onde você está, você vai orar pela igreja. O que você lembrar, ação missionária, missionários, pastores, família de pastores, por você, pela sua vida, pela bênção de Deus sobre as finanças da igreja, pela bênção do Senhor em todos os espaços da igreja. Que Deus derrame graça, poder, vida do Senhor sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe as igrejas do nosso sínodo. Que Deus abençoe as igrejas da Zona Leste, as presbiterianas, as que não são presbiterianas, mas que são bíblicas. Que Deus derrame um grande avivamento na Zona Leste, e que nós vejamos o nascimento de muitas igrejas, o fortalecimento dos púlpitos em nome de Jesus, a graça do Senhor formando vocacionados, formando líderes, a graça do Senhor levantando pregadores do Evangelho, a graça do Senhor levantando recursos, a graça do Senhor multiplicando, fazendo este lugar crescer numérica e geograficamente, ampliando, Senhor, a tua graça, o teu poder, a tua bênção, a tua ação sobre as nossas vidas. Ó Pai amado, derrama o teu poder sobre nós, ó Pai. Nós precisamos desse sopro do Senhor, Pai. Nós precisamos desse a mais que vem do Senhor, ó Pai. Aos homens, Senhor, cabem o planejamento, Senhor, o fazer os planos, mas somente ao Senhor, ó Pai. Do Senhor vem a resposta certa, do Senhor vem a palavra no tempo certo, do Senhor vem a direção, ó Pai amado. Por isso, Deus, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, os pastores da Tua igreja em Tuas mãos, a começar pelo nosso pastor, o pastor Amauri, e toda a equipe pastoral, suas famílias. Derrama a Tua graça, o Teu poder, ó Pai, o Teu renovo em nome de Jesus, o conselho da igreja, suas famílias, Senhor, a esposa de cada presbítero, os seus filhos. Derrama a Tua graça, Deus, em nome de Jesus, dos diáconos, dos líderes de ministério, dos líderes das sociedades internas. Ó Deus amado, derrama a Tua bênção sobre todos os ministérios da igreja, Pai, aqueles que participam do culto, aqueles que não participam, mas que têm a sua extensão missionária, alcançando pessoas. Derrama a Tua graça sobre todos nós, e nos levanta para o trabalho, nos levanta para o serviço, e abençoa, Senhor, o trabalho da Tua igreja, Pai, em 2021. Os desafios são muito maiores do que nós possamos mensurar, ó Pai, mas a Tua graça é ainda maior. Por isso manifesta sobre nós a Tua glória, Senhor, e dirige o Teu povo de amor, de misericórdia e direção. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém, queridos, amém. Deus é tão bom orar, não é verdade? Nesse momento eu quero convidar você a ficar de pé.
Os queridos irmãos que vão cantar o hino podem vir aqui, e nós vamos cantar o hino 62, se não me falha a memória, e você vai trazer os seus dízimos, as suas ofertas, o Notas para Jesus, se você está participando. Lembra que é o primeiro domingo do resto desse ano. Grande oportunidade para você começar da forma certa, entregando o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor. Você que é membro da igreja, você que não é membro da igreja, quiser dar uma oferta, fica à vontade também. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Mas esse é um papel dos membros da igreja, sustentar a igreja. Mas fique bem à vontade. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos cantar esse lindo hino. Enquanto isso, você adora concretamente ao Senhor com os seus dízimos e as suas ofertas. Senhor nosso Deus, que bênção,
Que privilégio o Senhor dá para nós de podermos trabalhar, ganhar o nosso pão de cada dia, ser sustentado pelo Senhor. E nós te louvamos porque temos esta bênção de podermos contribuir para o engrandecimento do teu reino. Que maravilha o Senhor opera na nossa vida, nos dando esta oportunidade de trazermos aqui a nossa pequena oferta, pela multidões de bênção que nós recebemos constantemente do Senhor. O Senhor tem operado nas nossas vidas de uma maneira maravilhosa, abençoadora, vitoriosa. Que bênção nós temos um Deus que olha para nós, que cuida de nós com tanto amor, com tanto carinho. Senhor, aceita esta oferta, Senhor. Nós fazemos isso do profundo do nosso coração, porque nós queremos ver o teu reino sendo engrandecido, nós queremos ver aí pessoas sendo alcançadas pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós queremos ver a nossa igreja crescendo, nós queremos ver ela possuindo essas propriedades, nós queremos ver tudo isso, Senhor, por isso nós estamos colocando aqui as nossas ofertas. Multiplica essas ofertas, Senhor, toma elas nas tuas mãos. Senhor amado, continue abençoando este povo que chega a esse gasofilácio. Derrama chuva de bênção sobre a vida deles, dê-lhe saúde, dê-lhe paz, dê-lhe alegria, dê-lhe bênção na vida deles, para que eles tenham sempre com abundância para poder trazer para a casa do Senhor, para o teu reino possa ser prosperado, que a tua igreja possa crescer, ter condições de alcançar as multidões, como foi orado aqui nesta tarde, Senhor. Em nome de Jesus, e para a tua glória, é que nós oramos agradecido por este privilégio que o Senhor concedeu para nós nesta noite, neste dia, para podermos estar ofertando nesses gasofilácios. Toma as ofertas nas tuas mãos, Senhor. Quem for usar essa oferta, quem for aplicar, onde quer que seja, que também a tua boa mão, a tua vontade, o teu Santo Espírito esteja sobre eles na aplicação desses recursos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, é que oramos agradecido e te suplicando por todas essas bênçãos. É que oramos em Cristo Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém, amém. Obrigado. Podem assentar-se, queridos. Abra sua Bíblia comigo em Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, os versículos de 11 a 15. Carta do apóstolo Paulo a Tito, o capítulo de número 2, os versículos de 11 a 15. O tema deste mês é a bendita esperança. O tema de 2021 é esperança. E eu vou expor esse texto nessa noite com a expectativa de que a gente comece nesse mês de janeiro, como equipe pastoral da igreja, lançar as bases sobre o conceito da esperança e como a palavra do Senhor nos ensina a olhar para esse tema tão importante que vamos desdobrar durante o ano de 2021. Portanto, eu gostaria de que você mantivesse a sua Bíblia aberta enquanto o texto estiver sendo exposto, e eu gostaria de então ler com vocês Tito no capítulo 2, os versículos de 11 a 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória
do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta, repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus amado, fala ao coração do teu povo, Pai. Fala ao coração da tua igreja que está aqui e que está espalhada, Senhor, por todo o Brasil e quem sabe por outros lugares do mundo, através da internet, Senhor. Deus amado, toma a minha vida em tuas mãos, ó Pai. Que seja ao coração do teu povo a palavra de Jesus, não a palavra de um homem finito, pecador, tão limitado como eu, Senhor. Tem misericórdia, Deus, dos aflitos, dos necessitados. Também edifica os teus filhos, equipa-os para a vida, fortalece os enfraquecidos, ó Pai, e dê esperança aos nossos corações. Senhor Jesus, passeia no nosso meio nessa noite. Fala aos corações, ó Espírito Santo. Ilumina as nossas mentes. Ilumina o santo texto, ó Pai. E que possamos, cheios do Senhor, sermos edificados e sairmos daqui mais perto do Senhor, ó Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Essa é uma carta pessoal que Paulo escreve a Tito. Existe uma diferença entre cartas pessoais e cartas eclesiásticas. Aos Coríntios, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve para corrigir problemas da igreja de Corinto. Aos Efésios, ou à igreja em Éfeso, Paulo escreve para corrigir problemas e orientar a igreja. Mas a Timóteo, a Tito e a Filemon, o apóstolo Paulo escreve cartas de conteúdo pessoal. São cartas mais privadas do que públicas. São cartas que contêm um conteúdo pastoral, a fim de indicar para o pastor o caminho de como cuidar do rebanho de Deus. Cartas pessoais estão ensinando, portanto, os pastores ali colocados pelo apóstolo Paulo, sob a orientação do Espírito Santo, a como proceder naquele lugar, a como tratar os problemas inerentes àquele lugar, a como lidar com a cultura daquele lugar, a como proclamar o Evangelho, estabelecer líderes e lidar tanto com a cultura dos de fora, com a cultura pagã, quanto com a cultura de dentro da igreja, que muitas vezes merece também correção, por nascerem dentro da igreja falsos líderes, falsos mestres, heresias, enfim. É o apóstolo Paulo ensinando Tito a como organizar a igreja que está localizada na ilha de Creta. Cartas pastorais, portanto, são cartas que orientam os homens da comunidade cristã, os homens e as mulheres, a como se comportarem diante de Deus e como devem ser os seus líderes e os seus pastores. O apóstolo Paulo por 3 vezes aborda o tema esperança na carta que ele escreve a Tito. No capítulo 1, no versículo 2, o apóstolo Paulo fala da esperança da vida eterna no Deus que não pode mentir. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele está combatendo a mitologia grega. Você precisa se lembrar que a igreja é uma ilha no meio de um mundo pagão. A igreja está nascendo no meio de um ambiente de extremo paganismo, que é dominado pela mitologia e pela religião grega, misturado agora com a cultura romana. Em Creta, especificamente, existe um fato muito interessante, e é por isso que o apóstolo Paulo fala do Deus que não pode mentir, porque diz a mitologia grega que Zeus foi escondido por sua mãe em Creta. Ele é pendurado em uma árvore para que o seu pai Cronos, que tinha o hábito de comer, de engolir os seus filhos, não pudesse encontrá-lo. E ele então tem
a sua casa na terra em Creta. Para os cretenses, portanto, Zeus pertence àquela cidade. Zeus é um deus mentiroso, porque ele se transforma em um touro para enganar a sua esposa Hera. E ele sequestra a filha do rei fenício, que se chama Europa, tem com ela relações sexuais, e com Europa, na ilha de Creta, tem 3 filhos, e entre os 3 filhos, o rei Minos, de onde vem a lenda do Minotauro, aquele ser com corpo de homem e cabeça de touro, filho de Zeus, com Europa. Portanto, para os cretenses, é normal que Deus minta, é normal que Deus use de artifícios ligados à mentira para conseguir aquilo que Ele quer, que Ele engane, que Ele se transforme, que Ele seja e use de qualquer artifício que puder para conseguir aquilo que lhe dê prazer. É por conta disso que a formação da mentalidade grega, a partir de Platão, vem dessa ideia de que o bom, o belo, é aquilo que faz bem para você. Não interessa muito se está certo ou errado, mas se faz bem para você, se é bom para você, se está tudo bem para você, então faça, porque é bom, porque é belo. A verdade se torna relativa, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não. Ele combate essa mentira com uma verdade teológica. Nós esperamos num Deus que não pode mentir, num Deus em que habita toda a verdade, num Deus que é a encarnação da própria verdade, a definição da própria verdade. No capítulo 2, o versículo 13, o apóstolo Paulo usa a bendita esperança na manifestação da glória de Cristo Jesus, que nos dá a capacidade para viver a vida que vivemos. Esse é o centro da mensagem de hoje. E lá no final do capítulo 3, no versículo 7, no começo, na verdade, do capítulo 3, ele fala da esperança da vida eterna que temos como herdeiros de Cristo Jesus. Olhe para esse contexto então. Paulo está combatendo 2 coisas. Ele está combatendo a mitologia grega, as verdades teológicas equivocadas de um mundo pagão e perdido, e ele está combatendo esta mitologia com uma cristologia correta. Ele está dizendo quem Deus é e como deve viver a igreja. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo está combatendo a cultura grega. Ele está combatendo a cultura romana, ele está combatendo uma cultura de pecado, de paganismo, de distância de Deus. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo está centrando a igreja em torno de Cristo Jesus, combatendo os falsos mestres. Há infecções por todos os lados que ameaçam a igreja e seus líderes o tempo todo. E Paulo é direto em tratar os problemas da igreja e ensinar os pastores a como conduzir o povo de Deus nos tempos de contrariedade ou nos tempos de crescimento da igreja. Portanto, a tarefa de Tito aqui é uma tarefa descomunal: ensinar os homens a serem sadios na fé. Essa é a tarefa de Tito. Tito é deixado numa cidade complexa, uma cidade que tem mentiras teológicas profundas, idolatrias profundas, inerentes à cultura, numa cidade que vive distante de Deus e que tem um paganismo forte na essência do seu ser. A igreja está cheia de falsos mestres, e Tito é deixado naquele lugar para ensinar os homens a serem sadios na fé. É fácil a tarefa desse pastor ou não? É simples essa missão ou não? Você gostaria desse emprego? Você levantaria a mão e falava, pode me enviar que eu dou conta? É uma grande tarefa, é uma grande responsabilidade, porque há um sério problema na igreja de Creta. A palavra do Senhor
conta no capítulo 1 que existem líderes que são insubordinados, que são rebeldes, que são descontrolados, que são incontroláveis do ponto de vista da palavra de Deus. Eles são palradores frívolos. Você sabe o que significa isso? É a palavra grega matai logos. Eles falam para o vazio, eles falam sem parar, e o que eles falam vai de lugar nenhum para lugar nenhum. Eles constroem ponte que liga nada a lugar nenhum. Esses líderes da igreja que são inúteis, são também enganadores, e o sentido do texto original é que eles são sedutores. Você imagina um líder que fala sem parar, mas que é bom no que fala, é carismático? Você imagina um líder que tem carisma, mas não tem caráter? Você já viu isso em algum lugar? Ou não? Que é cheio de carisma, que é cheio de ideia, que é cheio de estratégia, mas não tem caráter, que faz as coisas por pura ganância, que engana o povo para o seu próprio benefício, que enquanto o povo morre de fome, eles enriquecem com o dinheiro do povo que eles enganam, com um discurso tão bem montado, mas mentiroso. Você já viu isso em algum lugar? Parece que a Bíblia é um livro atual, não é verdade? Problemas na igreja. O apóstolo Paulo diz a Tito: Tito, é preciso fazê-los calar, porque esses líderes, eles estão pervertendo casas inteiras, eles estão desviando os crentes da igreja, eles ensinam o que não devem, eles são gananciosos, Tito, eles só pensam no dinheiro, eles falam mal da cidade, eles falam mal do povo de Creta, eles falam mal da igreja, eles não querem a igreja, eles têm o seu próprio ventre como Deus. Ensina a igreja, Tito. Foca na igreja, presta atenção na igreja, cale os falsos líderes, combata a cultura e ensine a igreja a ser sadia na fé. Pare de se preocupar com fábulas judaicas, com mandamentos que não levam a lugar nenhum, que são desviados da verdade. Para os puros, Tito, tudo é puro, mas para os impuros nada é puro. E eles vivem impuros, tenha discernimento, Tito. A mente deles está corrompida, eles não conhecem a Deus, eles negam as obras de Deus, eles são abomináveis, eles são desobedientes, eles são reprovados. Olha a seriedade que Paulo diz a Tito, como ele deve conduzir a igreja. E diante desse contexto todo, no capítulo 1, o texto que nós estamos expondo começa. O apóstolo Paulo começa então, no versículo 11, dizendo: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu queria que você prestasse atenção nesta palavra porquanto. Porquanto, gar, no original grego, está ligando este texto intencionalmente ao que vem antes. É o fundamento teológico para o que está nos 10 versículos anteriores. E o que Paulo está fazendo nos 10 versículos anteriores? Ele está orientando a igreja. Ele está construindo a imagem do novo homem e da nova mulher em Cristo. Ele está construindo a imagem de como deve ser o crente. Presta atenção aí. Ele está dizendo aos homens idosos: sejam sadios na fé. As mulheres idosas, e idosas aqui, homens idosos e mulheres idosas, a gente pensa que Paulo está falando de gente de idade avançada. Não, é de gente casada que tem família, e que tem família há um pouquinho mais de tempo dos que são jovens casais. Eu diria aqui que gente idosa, na mente de Paulo aqui, é gente com 35, 40 anos de idade para frente. É gente que já tem filho um pouquinho crescido, que é mais experiente um pouco do que recém-casado, entendeu? Então,
inclui bastante gente. Idoso aqui não tem a ver com idade, tem a ver com experiência, gente que é madura. Aos mais velhos na fé, homens, sejam saudáveis na fé. Mulheres, sejam mestras do bem. Ensinem as mulheres mais jovens a serem boas donas de casa, a cuidarem do seu marido. Que os jovens, os moços, sejam criteriosos. Que os servos sirvam bem os seus senhores, e os senhores não abusem dos seus servos. E você, Tito, torna-te padrão do ensino da palavra. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está quebrando com a visão da cultura sobre o homem, sobre a mulher. Por exemplo, para os romanos, a mulher não tinha valor algum. Paulo está dando significado à vida da mulher aqui. Os homens eram totalmente corruptos e corrompidos na sua sexualidade, na sua maneira de fazer negócios, na sua maneira de se aproximar da outra mulher. Todo cidadão romano tinha 3 mulheres, pelo menos. Se morasse em Éfeso, por exemplo, teria uma prostituta cultual, uma prostituta para o seu prazer, e uma mulher para ser a mãe dos seus filhos. Que lugar é esse que a mulher ocupa na sociedade? E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ressignificando o papel da mulher, dizendo: a mulher é mestra do bem, ela precisa orientar bem a sua casa, ela precisa cuidar bem da sua vida, do seu testemunho, ela precisa ser um testemunho vivo na palavra de Deus, porque mulher e homem são igualmente importantes diante de Deus. E como é que Paulo faz esta mudança? Ele diz que isso só é possível porque a graça de Deus se manifestou salvadora. O homem só é salvo porque a graça de Deus se manifestou. A palavra manifestar aqui, talvez a linguagem mais apropriada fosse como se o dia estivesse amanhecendo, é o romper da aurora, nasceu um novo dia, e esse novo dia que rompeu com toda a escuridão, é a graça de Deus, o reino de Deus chegou, a salvação chegou, Cristo Jesus chegou, por isso o ser humano foi transformado, a nova vida mudou o coração do ser humano, e ele pode ser uma nova pessoa, em nome de Jesus, por causa da graça de Deus. Na vida de quem que isso acontece? Na vida de todos os homens. Na vida de todos os homens. Que todos os homens são esses, todos os tipos de pessoas. É isso que Paulo está querendo dizer, que o Evangelho, ele não tem uma etnia definida, não é para os judeus, é para os judeus e para os gentios de todo mundo, povos de todas as culturas, de todas as raças, tribos, línguas e nações. Paulo está combatendo aqui os hereges, ele está combatendo os ascéticos, ele está combatendo os judaizantes, ele está dizendo que antes de qualquer coisa, o Evangelho quebrou todas as barreiras entre nós, o novo dia nasceu, o reino de Deus chegou, por isso nós somos salvos para o reino de Deus, para a glória de Deus, e assim devemos viver como igreja, porque a graça de Deus se manifestou, porque a graça de Deus nos uniu, porque a graça de Deus nos faz caminhar juntos. A estes todos se manifestou a graça de Deus. E a graça de Deus faz o que, queridos? Olha para o versículo 12, por favor. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Acompanhe o raciocínio aqui comigo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que existe um novo homem, que é feito em Cristo Jesus. Amém, queridos? O que ele está dizendo? Ele está combatendo a idolatria que existe em Creta, e ele está dizendo que existe um novo homem, que se manifestou
por causa da graça de Jesus, salvadora. Essa graça fez nascer um novo homem, uma nova mulher, uma nova jovem senhora, um novo jovem, um novo senhor, um novo escravo, um novo funcionário, uma nova pessoa. Quer faça o que fizer na vida, vive por causa da graça de Deus. É o novo ser em Cristo Jesus. Este ser foi unido como igreja, e a igreja vive como reino de Deus, manifesta por causa da graça de Deus. Mas como isso se dá? O apóstolo Paulo diz: esta graça nos educa, educando-nos. A palavra grega aqui é paideia, e paideia significa treinar uma criança, educar uma criança, instruir, levar a pessoa a aprender algo. Sabe quando você ensina alguém a mexer com informática, por exemplo? A pessoa nunca soube ligar um computador, e você com paciência se assenta e diz: olha, aqui é o botão que liga, assim você navega na internet, e a pessoa vai até que ela aprende. Isso é paideia, é o processo de educar, de treinar. Já ensinou alguém a dirigir? Alguém que não sabia dirigir? E você foi ensinando aos pouquinhos, e ensinou a trocar marcha. Não é assim, solta a embreagem devagar, faz assado. Você se lembra da pessoa que ensinou você a dirigir? Você provavelmente dirige parecido com quem te ensinou a dirigir. Já ensinou alguém a fazer arroz, mãe? Faz assim, tem gente que esquenta a água, tem gente que não esquenta. Você ensina a fazer arroz do jeito que você aprendeu, né? É desse jeito. Por exemplo, eu faço arroz de um jeito, Paulo faz de outro, minha esposa faz de outro. O Paulo provavelmente faz do jeito que a mãe dele ensinou, eu faço do jeito que minha mãe me ensinou. Paideia, processo de educação. Na cultura grega, paideia é o processo que forma a civilização. Paulo está combatendo o conceito que forma a cultura grega, dizendo que a teologia, que a palavra de Deus, que a verdade de Deus é que de fato forma o ser humano, que a cultura na verdade deforma o ser humano. Paulo está dando no centro da força motriz da cultura grega. Para o grego o que conta é a vontade própria, é a razão, é o que faz bem. Paulo está dizendo aos cidadãos de Creta: vocês não são civilizados. É como se Paulo estivesse aqui hoje dizendo ao Brasil: Brasil, você não é civilizado. Você não é civilizado. Outro dia na revista The Economist, saiu uma reportagem fenomenal. Quando veio aquele processo da Lava Jato, você lembra quando teve a Lava Jato? Ou não? Que vergonha que nós passamos no mundo, hein? Não é verdade? Que vergonha, era um escândalo atrás do outro, todo mundo preso. Senador preso. Só o presidente não sabia de nada. Me engana que eu gosto. Era um esquema, mensalão, tubulão, petrolão, tudoão, e o povo metendo a mão do dinheiro público à vontade. Você acha que isso é civilização? Você acha que no meio de uma pandemia, um governador desviar dinheiro de aparelho respiratório, isso é ser civilizado? Quando você passa perto de uma comunidade carente dessa aqui, não te faz mal não? A desigualdade humana não afeta o seu coração? Quando você jogou comida fora da ceia de Natal, não pesou seu coração não? Nós não somos civilizados. É isso que Paulo está dizendo, que a nossa cultura nos intoxica. Tem gente que diz assim:
Os americanos é que são educados. É aquele livro, né? Crianças francesas dão menos trabalho do que as... Vai lá para você ver. É a mesma coisa. Na reportagem da The Economist, você sabe o que falou? Não é o brasileiro que é corrupto. A corrupção é inerente ao ser humano. É uma junção de fatores. Você sabe como é que nasce a corrupção? É simples. Dinheiro, acesso ao dinheiro e falta de fiscalização. Qualquer um na Suíça, na Suécia, na Noruega, nos Estados Unidos, tem escândalo em todos esses países, quando esses fatores estão no mesmo lugar. Por quê? Porque o ser humano não é civilizado. Nós elegemos os nossos governantes pensando que estamos elegendo um salvador da pátria. Um falso Messias. Porque nós não somos civilizados. Está denunciado na palavra de Deus. A cultura precisa ser redimida, e a única redenção está em Cristo Jesus. A igreja é luz para as nações. A igreja foi colocada na terra para levar a mensagem do Evangelho, que pode formar o verdadeiro homem e a verdadeira mulher diante de Deus. Paulo usa o próprio profeta de Creta para dizer: ó cretenses, ó o estereótipo dos cretenses, sempre mentirosos, sempre preguiçosos, feras terríveis. É isso aí que a Paideia levou vocês, sempre mentirosos, sempre preguiçosos, sempre terríveis. Primeira vez que eu fui para a África, eu fui para Guiné-Bissau, visitar um trabalho que a nossa igreja apoiava, lá no bairro do Kuntum, na cidade de Bissau. Quando eu cheguei no aeroporto, o oficial tomou meu passaporte e sumiu. Sumiu. Falei: o que eu fiz de errado? Nada. Ele só disse que me dava o passaporte de volta se eu desse $120 para ele. Eu falei: mas que taxa é essa? Ele falou: não tem taxa, é para eu devolver seu passaporte, senão você não entra no país. A corrupção instalada na cultura. A gente acha que isso é privilégio nosso. Em todo mundo, onde falta Cristo, falta civilidade. Onde falta Cristo, falta bondade. Onde falta Cristo, sobra maldade. Onde falta Cristo, sobra distância de Deus, malignidade, corrupção. Não tem esperança onde não tem Cristo. Queridos, presta atenção. Nós podemos votar para prefeito, para presidente, para governador, o resto da vida vai ser a mesma coisa. Ou você acha que hoje é diferente do que era na época do Maluf? Vamos dar nome aí. Do que era na época do Collor? Do que era na época do Getúlio Vargas? Irmão, é a mesma coisa. É uma peça de tabuleiros, só troca o jogador. Não há esperança para essa civilização fora de Jesus. Não há esperança. Porque está fundamentada na corrupção, no pecado, na distância de Deus. O que Paulo fala? Vocês precisam, diante da fé, diante da manifestação da graça, renegar. A ideia aqui é romper com a impiedade, a maldade, a impureza, os enganos, as práticas ruins e toda a paixão mundana. O crente vive de uma nova forma. Ele renega toda a impiedade, renega toda a paixão mundana, e ele vive no presente
século, ele vive hoje a paideia de Cristo, ele vive a cultura de Cristo, ele é sensato, ele é justo e piedoso, no meio de um povo mentiroso, longe de Deus, no meio de um povo preguiçoso, no meio de um povo maldoso. Deus formou um povo sensato, justo e piedoso, para viver o presente século, diante de Deus, na graça de Deus, do jeito que Deus quer que a gente viva. É isso que a graça de Deus faz conosco, ela nos faz viver assim. Note o que Paulo está fazendo, ele está nos chamando para viver o hoje, a partir da esperança que temos em Cristo. O presente é sempre transitório. Na palavra de Deus, o que é real é o futuro, é a esperança. Deus vê a história do fim para o meio. Nós vivemos hoje na esperança da consumação de todas as coisas. Por isso você foi chamado para ser uma exibição da eternidade. É isso que diz o versículo 13: aguardando a bendita esperança. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aguardar aqui é a mesma coisa quando alguém vai chegar na sua casa. Você já preparou um jantar e esperou alguém chegar em casa? Quem já fez isso aqui? Aí o jantar está pronto, a pessoa marcou 9, é 9h10, não chegou ainda. Você não começa a dar uma coceira, manda um WhatsApp? Será que aguardar é isso? É ter a expectativa que a pessoa está chegando, vai chegar, está chegando. O que Paulo está dizendo? Nós vivemos renegando a impiedade, renegando as paixões mundanas. Nós vivemos como novos cidadãos em Cristo Jesus. E como é que a gente vive no presente século? De maneira sensata, justa e piedosa. Nós somos o povo de Deus, mas qual é a marca que nos distingue? Nós vivemos hoje com uma bendita expectação, com uma bendita esperança. Nós somos um povo esperançado por Deus, esperançado por Deus. Olha que bênção! Eu vivo hoje, mas o meu coração está esperançado na consumação de todas as coisas. Eu sei o final da história. E o que é esperança? Ô querido, presta atenção. Esperança é diferente de torcida. Tem gente que pensa que esperar é igual torcer. Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso é torcer. Esperança é dizer, já deu certo, e por isso eu espero. Já deu certo. Deus já consumou todas as coisas em Cristo Jesus. Deus já derrotou a Satanás. A história já está consumada. Então o que é esperança? É trazer esse futuro para hoje. Amém, querido? É viver hoje esperançado pelo céu. O meu coração não cabe mais de esperança do céu, e isso alimenta a minha vida, isso me faz romper na vida, isso me faz crescer na vida, isso me faz testemunhar de Jesus, isso me faz ser igreja, porque eu estou vivendo a bendita esperança da graça do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Deus quer fazer na sua vida, fazer com que você viva a partir desta bendita esperança. E se você me perguntasse, o que é esperança? Esperança é um desejo junto com expectativa, é você alimentando algo que você deseja muito. Então se você deseja muito, você começa a alimentar. Eu espero por isso, e por isso me alimento dessa esperança. Eu sou alimentado dessa esperança todos os dias. Eu espero em Cristo, e por isso me alimento de Cristo. Eu espero em Cristo, por isso essa esperança me alimenta. E aí acontece um processo fenomenal na vida, porque os seus problemas vão ficando pequenos, as suas lutas vão ficando pequenas, você começa a pensar na transitoriedade da vida. O que é o desemprego?
diante da bendita esperança? O que é o câncer diante da bendita esperança? O que é o Covid diante da bendita esperança? O que é o choro diante da bendita esperança? O que é um desejo negado diante da bendita esperança? O que são 50, 60, 70, 80 ou quantos anos de vida Deus te der diante da bendita esperança? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa bendita esperança alimenta o meu coração. Essa bendita esperança me faz viver como nova pessoa. Essa bendita esperança me faz querer ser parecido com Jesus. Essa bendita esperança, ela vai enchendo o meu coração do céu. O céu invade o meu coração e eu vivo aqui na terra, mas com os meus olhos em Cristo Jesus. Bendita esperança! Essa bendita esperança se dá por causa de Cristo Jesus, o qual se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. O que Jesus está fazendo aqui? Inspirando o coração de Paulo a dizer que a igreja é o povo exclusivo do Senhor. Ele está citando aqui Êxodo 19, ele está citando aqui Gênesis 12, ele está citando aqui todo o Antigo Testamento, dizendo: Deus formou para si um povo exclusivamente seu, e isso se deu na cruz do Calvário. Cristo se deu por nós. Você precisa entender que ninguém matou Jesus. Jesus entregou a sua vida. Ele deu a sua vida livremente para remir-nos dos nossos pecados, de toda a iniquidade, de toda a distância de Deus. A palavra iniquidade aqui é anomia. Nós vivíamos fora da lei, mas Cristo Jesus nos justificou. Ele nos justificou pagando o preço na cruz do Calvário, e nós fomos perdoados por causa de Jesus e purificados. Nós éramos nécios, éramos tolos, éramos perdidos, mas hoje nós somos esperançados por causa da graça de Deus, por causa da bendita esperança. Nós somos o povo mais feliz da terra. Mesmo que os seus problemas sejam gigantescos, a esperança de Cristo é maior. Mesmo que você não compreenda todos os detalhes da sua vida, a esperança de Cristo é maior. Mesmo que nós vivamos as lutas mais terríveis contra essa sociedade pagã, contra essa civilização maldosa, contra essa violência que aumenta nos nossos dias, contra governantes corruptos, contra todo tipo de paganismo e neopaganismo que se levanta hoje, nós somos esperançados pela vitória de Cristo Jesus. Você precisa ser um crente cheio de esperança. Sujeito sem esperança, ele já morreu, só falta enterrar. Você concorda comigo ou não? Presta para alguma coisa alguém sem esperança? Mas como ter esperança diante das suas crises? Você já chorou, querido, sem ter resposta para um problema? Você já ficou desesperado? Você já perguntou assim: Deus, cadê o Senhor? Você precisa ser cheio de Cristo Jesus, querido, e encher o seu coração da verdade de que Deus ama você, de que você é um pecador que precisa da graça do Senhor. E a esperança começa com um profundo sentido de arrependimento, de nova vida, de correção de vida. Um sentido profundo de depositar toda a expectativa da vida, não no dinheiro, não no poder, não nas outras coisas que você vê, mas em Cristo Jesus. A esperança sobe o seu olhar do campo visível para o invisível. Olha que coisa fantástica, é isso que a esperança faz. E para terminar, Paulo nos joga numa missão. E você sabe qual é a missão? Paulo diz a Tito: Tito,
dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, e ninguém te despreza. Por que nós somos esperançados? Por que nós somos cheios da bendita esperança? Por que nós fomos educados por Cristo Jesus a vivermos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa? Por que Deus nos transformou? Por que Deus nos fez igreja? Para uma missão. E qual é a missão? Dize estas coisas. Aqui é a ideia de proclamar. O que Paulo está dizendo a Tito? Tito, está vendo esse cenário que você vive? Você sabe o que você tem que fazer, Tito? Prega! Fala para a pessoa do seu lado aí, prega. Pode falar, prega. Prega. Fala, irmão, prega. Você sabe por que as coisas não acontecem ao redor da sua casa? Porque você não prega. Tem muito crente 6 horas. 6 horas por mim lá na igreja? 6 horas? Tem muita gente que liga para o pastor: pastor, ora pela minha família, ora pelos meus filhos. A gente ora, mas ora você também. Prega o evangelho. Prega. Dize estas coisas. Transformou a sua vida? Prega. Não há nada mais poderoso do que o testemunho de um crente que foi transformado pela graça de Deus, que foi esperançado pela bendita esperança do céu, que vive hoje para a glória de Deus. Então, prega! Prega para você mesmo, prega para a sua alma, seu coração desviado. Às vezes seu coração é um coração doidinho, é ou não é? Coração, igual a música lá, 99% anjo, mais 1%, não presta, coraçãozinho ruim, prega para ele, prega a palavra na sua casa, prega a palavra para os seus amigos. Você quer mudar o clima da sua casa? Vou te ensinar o que você faz. Primeira coisa, compra uma caixinha de som, boa, que faz barulho. Segundo lugar, põe louvor nesse lugar. Amém, querido? Já começa por aí, mudou o clima. Começou uns negócios de glória a Deus, de amém e tal. Segundo lugar, construa hábitos bons na sua casa. Ah, pastor, mas ninguém é crente lá. Mas você é. Você é. Um crente tem que pregar o evangelho. Ah, não tem oportunidade. Quem disse que tem que ter oportunidade? Quem dá oportunidade é a Igreja Assembleia de Deus, irmão. Dá oportunidade para o irmão cantar, oportunidade para o irmão pregar. Que oportunidade que você precisa? Já está dada a oportunidade, sua vida é uma oportunidade. Prega o evangelho. Vai orar. Eu quero orar pelo almoço. Eu queria olhar nos seus olhos e dizer que Jesus ama você. Você tem um monte de gente na sua família que você está brigado. Para com isso em nome de Jesus. Começa a pregar o evangelho para esse povo. Dize estas coisas, Tito. Ninguém vai mudar se você não pregar. Então prega. Pega o seu WhatsApp aí e prega. Em vez de você ficar mandando vídeo aí, esses vídeos que a gente vê e fala: para que gastou meu tempo? Prega. Prega o evangelho a todo tempo, fora de tempo. Prega o evangelho para os seus filhos, ensina o evangelho para o seu marido, ensina o evangelho para a sua esposa. Não saia do lugar, porque é o evangelho que transforma as pessoas. Dize essas coisas. Paulo diz a Tito: repita. A gente tem aquela mania: eu não quero ser chato. Irmão, para com isso, seja chato. Fala mesmo. Fala de novo, fala até o outro entender, fala até o outro mandar você parar de falar, e quando ele mandar você parar de falar, você fala: mas... E quando ele mandar você ficar quieto, você... mas só mais um pouquinho, e fala, irmãos. Minha tia-avó, a família, ela crente, os meus primos tudo não crente.
Essa mulher pregou o evangelho até o último suspiro da sua vida. A turma falava assim: a tia está ficando meio doida. É nada, ela estava vendo os dias dela se acabando, e ela pregava o evangelho, e ela incumbia todo mundo: se Jesus me levar, prega o evangelho para os meus netos, para os meus sobrinhos, prega o evangelho para os meus filhos. E ela pregou até o final da vida. Prega, nem que te chamarem de doido, mas prega. Repete. Ah, meu pai não é crente. Repete, 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 repete. Prega, 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 prega. Vai com a hora, ouve. Ah não, mas os eleitos, tem eleito que é mais surdo do que outro. Tem uns queixo duro aí, não é não, Azor? Que precisa de um trabalho mais violento um pouco. Então prega o evangelho, prega, repita. Fala a verdade, condena a mentira, exponha os falsos deuses, exalte Cristo e não deixe ninguém desprezar a esperança que você tem. É isso que Paulo fala a Tito, e assim eu termino o sermão. Mesmo quando alguém desrespeitar você, continua pregando o evangelho, não leve isso em conta. O que você tem no seu coração é a coisa mais importante do mundo. A maneira que você vive o evangelho é prioridade na sua vida. Não deixe o desrespeito das pessoas tirar você da vontade de Deus. Esperance o seu coração em Cristo Jesus, esperance a sua vida na glória de Deus. Encha o seu coração de esperança, como você enche o seu pulmão de ar, porque Cristo Jesus, Ele usará a sua vida para a sua glória, e a bendita esperança vai mudar a perspectiva da sua vida, em nome de Jesus. Cadê o grupo de louvor aqui? Que nós vamos cantar uma música boa agora e orar por isso. Querido, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Presta atenção em algo muito sério que eu vou falar para você. Nós vivemos numa época de profunda desesperança. Nós vivemos numa época de profunda dor. Nós vivemos talvez nos últimos 50 anos, desde a Segunda Grande Guerra Mundial, talvez os piores dias são os dias que nós vivemos hoje. As pessoas estão deprimidas, há crentes que estão cansados, há famílias crentes sofrendo. Eu estou pregando aqui consciente de que existe uma maldade instalada no mundo, machucando as pessoas. Eu estou pregando aqui sabendo que o seu coração precisa de esperança. Eu estou pregando aqui que a única esperança está em Cristo Jesus, e você precisa abrir o seu coração para essa esperança, a bendita esperança, que muda o seu olhar, que faz você olhar a vida na perspectiva do céu, na perspectiva de Deus, e contemplar o mundo como Deus contempla. E quando você faz isso, querido, pode vir a luta, pode vir a provação, pode vir a tribulação, pode levantar Satanás e todos os seus demônios, pode levantar o furacão contra a sua casa, você ficará de pé, porque Cristo Jesus te sustentará. Bendita esperança. Isso é esperança, é você alimentado de Cristo, firmado em Cristo e proclamando Cristo para tudo quanto é lugar na sua vida. Fica de pé, querido. Fecha os seus olhos. Diga: Senhor Jesus, enche o meu coração de esperança, enche o meu coração da Tua palavra,
Oh Senhor Jesus, quebra os falsos ídolos da minha vida, quebra os falsos deuses, ó Pai, em nome de Jesus, e me faz viver, Senhor, hoje esperançado, para a glória do Teu nome, cheio, Senhor, de Jesus, e proclamando Cristo na minha vida e na história da minha família, Senhor. Oh Deus amado, que essa bendita esperança da manifestação da glória de Cristo, que se manifestou na Tua promessa, na Sua morte, na Sua ressurreição, na Sua glorificação, se manifeste na vida da igreja, se manifeste na gloriosa volta de Cristo, e na minha vida hoje, esperança bendita, encha o meu coração, ó Deus, e anima-me para viver para a Tua glória a cada dia, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar para a glória de Deus, queridos. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono
Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir, Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, glórias a Jesus, cheios da esperança de Jesus, para a glória de Deus. Amém, queridos. Pode sentar-se por um instante, por favor. Tem alguém nos visitando aqui, queridos, pela primeira ou a segunda vez? Bem-vinda, minha querida, é você. Tem mais alguém que eu não vi? Lá no fundo também. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Aqui, ó, vocês são irmãs? São parecidas, pelo olho, deu para ver, pela máscara esconde um pouco. Deus abençoe, viu, queridas, em nome de Jesus, tá bom? Tem mais alguém que eu não vi, queridos, lá em cima? Bem-vindo, viu, querido? Sintam-se bem. Nós temos aqui o Rogério e a Dani, que ali tem um contato deles. Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, ou aqui na porta, que eles estão aqui na saída da igreja. Vocês podem conversar um pouquinho mais sobre a igreja, entender um pouquinho mais. Vocês são muito bem-vindos a fazer parte aqui da Igreja Presbiteriana da Penha. Se vocês são de outra igreja, dá um abração lá no pastor de vocês, diz que o culto foi bênção, mas se vocês estão procurando uma igreja, é aqui, tá bom? Nós queremos conversar um pouquinho mais e conhecer vocês um pouquinho mais de perto, tá bom, queridos? Amanhã, às 20 horas, nós temos reunião de oração. Nos 12 primeiros dias do ano, nós vamos orar aqui todos os dias, às 8 horas da noite, e nos domingos, às 8h30 da manhã. Então, se você quer fazer parte dessa equipe de oração que tem orado pelo ano de 2021, você vem amanhã às 8 da noite. Amanhã já é o 4º dia, então você é muito bem-vindo a estar aqui. Demora uma horinha, das 8 às 9 da noite, nós já terminamos a reunião de oração, tá bom, queridos? Nós vamos encerrar o nosso culto. Quero agradecer muito você que veio. Quero convidar o reverendo Cássio. Vem cá, pastor, por favor. O Cássio agora é pastor aqui na Igreja Presbiteriana da Penha também. Ele é coordenador dos campos missionários todos da PMT, dos projetos missionários da PMT, e a partir de 2021 também faz parte da equipe aqui da Igreja Presbiteriana da Penha. Ele e a sua família já estão estabelecidos aqui. O pastor Amari já os apresentou à igreja, então já é oficialmente pastor aqui com a gente também. Domingo que vem o pastor Cássio prega, prega no culto das 17 horas ou 19? Domingo que vem, então, 17 horas, venha ouvir o nosso novo pastor, o pastor Cássio, tá bom? E o pastor vai orar e impetrar a bênção e assim nos despedir. Você pode ficar em pé, por favor, querido, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. De poder, como família, estarmos aqui reunidos adorando o seu nome, cantando louvores ao Senhor, e o Senhor envia sobre os nossos corações a sua palavra que fortalece o fraco, a palavra que resgata a esperança do que está sem fé, que levanta o caído, edifica o seu povo, converte o perdido. Bendita a palavra do Senhor, bendita a esperança jorrada dessa palavra sobre os nossos corações. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, por aqueles que de longe cultuaram o Senhor conosco. Que o Senhor nos abençoe, não somente hoje, nessa noite, mas nessa semana, que essa palavra que foi ministrada aos nossos corações seja renovada e relembrada pelo Espírito do Senhor ao longo desses dias, e que o nosso coração, de forma crescente, vá se enchendo desta bendita esperança para vivermos na terra com os olhos nos céus, em nome de Jesus. E agora, meu irmão e minha irmã, vão em paz para os seus lares, e que a maravilhosa graça de Jesus, o imensurável amor de Deus Pai e a presença preciosa do Espírito Santo encha o seu coração e o coração de todo aquele que ama o Senhor e aguarda a sua gloriosa vinda, não somente aqui, mas até os confins da terra, não somente agora, mas para sempre. Amém.